Seminário Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual contra Criança e Adolescente está discutindo o tema abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, conceitos e preconceitos. A palestra principal foi realizada pelo Dr. Vicente de Paulo, que conversou com exclusividade com a equipe do Tela 1. Doutor, qual a importância de se discutir sobre a violência na sociedade? A questão da violência está presente no dia a dia, não é? Todo mundo tem um lado de medo da violência. Então, discutir a violência significa desmontar um esquema de relação, não é? Porque a gente pode ter uma relação de convivência com base no diálogo e na expressão dos interesses, dos conflitos, para poder encontrar uma resolubilidade dos mesmos, como pode ter uma reação imediata. Então, é possível conviver com o conflito de uma forma civilizada. E com relação à exploração e abuso infantil, como que os pais podem descobrir que seus filhos estão sendo violentados? Bem, quando acontece dentro de casa a violação da sexualidade da criança, ela é muito difícil, porque ela envolve segredo, silêncio, mas o comportamento da criança expressa isso por meio de desenhos, por meio de tristeza, desinteresse ou um interesse muito grande pela sexualidade, por revistas, por fotos de sexualidade. E é necessário conversar com a criança. E quais são as principais consequências para a criança do abuso? Bem, não ter um padrão, mas o impacto de sofrimento é o que a gente chama de trauma. É no sentido dela sofrer uma relação para a qual ela não está preparada. Então, o principal trauma é esse, quer dizer, a criança tem um desenvolvimento normal da sexualidade, mas ela está sofrendo, pelo mais forte, um abuso e uma relação de força. Então, ela é forçada a fazer aquilo. Então, isso não corresponde ao desenvolvimento da criança e traz um trauma que é a incapacidade, inclusive, dela falar sobre isso. Em relação ao preconceito, quais preconceitos a criança pode vir a sofrer e como que pode se tratar isso? Bom, aí é o contexto no qual ela vive que cria o preconceito, porque não há preconceito sem a sociedade, né? Sem os valores da sociedade. Então, por exemplo, em relação ao valor da mulher, se ela é abusada, ela pode ser inferiorizada. Então, esses preconceitos, né, são muito presentes quando há um abuso sexual. Ela é culpada do que o mais forte fez, enquanto que ele é que é culpado. Então, esse processo de desculpabilização é preciso ter um apoio da família e um apoio profissional para sair disso. E sobre a dinâmica do abuso que o senhor falou, o que seria isso? Bem, o abuso não é algo descontextualizado das relações, da história, da família, do silêncio que é feito, da falta de diálogo. Então, há uma dinâmica de relacionamento que vai depender da cultura e da história da família. Então, é necessário estudar o abuso no seu contexto para poder ver a sua dinâmica naquela situação. E como que fica o abusador nisso tudo? Quais são as consequências? O combate à impunidade é fundamental. Quer dizer, mostrar para a sociedade que isso é um crime. Então, o abusador precisa ser punido pela justiça, ou pelo menos denunciado. Então, isso não pode ficar em silêncio, para ele repensar a sua atitude e também
ter condições de elaborar isso e de ser tratado, né? Participar de um grupo ou de um tratamento para poder superar essa situação, porque o problema é ele se tornar repetitivo. Então ele tem que parar o abuso, né, com a punição e com o apoio também e o atendimento. Caso você suspeite ou tenha conhecimento de exploração ou abuso sexual de crianças e adolescentes, denuncie ligando para o número 156 ou 100, ou então procure o conselho tutelar mais próximo. Repórter Isabela Maia.